Boa noite, queridos irmãos, começando novamente, nesta noite tão iluminada, que tantas recordações nos traz. Nós vamos aqui apresentar o nosso cameraman, a Kira, nosso diretor de arte, que está nos colocando ao ar junto com vocês, Renato, super emocionado pela noite, pelos estudos da noite. E nós vamos ficar aqui abertos para depois da exposição, do estudo, para as perguntas, para as dúvidas que vocês quiserem tirar, que é um estudo muito emocionante, que toca muito fundo os nossos corações. Então, agora vamos nos preparando, unindo os nossos corações nesta casa que não tem paredes, que se estende até o lar de cada um. E todos, unindo aos nossos mentores, aos mentores desta casa que nos assiste, possamos ir até o Mestre Jesus. Buscar em Ti, Senhor, a inspiração para esta noite. Sabemos que temos toda a história nos nossos livros e nos arquivos espirituais, mas sabemos que ela se encontra em qualquer lugar, em cada coração que pensar em Ti. E a Ti rogamos, Mestre, que seja conosco nesta noite, que nos inspire a entender todo o significado da Sua missão entre nós. E assim, rogando a Ti, pedimos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, continuando os nossos estudos, depois que Jesus chegou a Jerusalém na sua missão, depois daquela entrada triunfante, ele começou a despertar a ira dos sacerdotes. Logo depois que ele entrou na cidade, ele foi até o templo, como primeiro lugar a ser visitado por ele, que tanto respeito tinha por aquela casa de oração. E lá chegando, ele viu no que aquilo tinha sido transformado. Então ele expulsou todos os vendedores, compradores, todos aqueles seres que lá estavam negociando na casa do Senhor. E saindo de lá, ele voltou para Betânia, onde passou a noite. Betânia é próximo, é uma aldeia próxima de Jerusalém, hoje é uma cidade. Voltou com seus discípulos para Betânia e no dia seguinte retornou a Jerusalém. E no tempo que ele ficou em Jerusalém, ele começou a ensinar por onde ele passava, diante dos acontecimentos, na vida normal daquele povo, ele ensinava por onde ele passava. E muitas vezes, dentro de Jerusalém, quando ele ia ensinar nas sinagogas ou em qualquer praça que ele estivesse ensinando, ele foi tentado pelos sacerdotes para ver se ele falasse alguma coisa contrária daquilo que já estava escrito pelos profetas. E Jesus sabia que quando perguntaram a ele sobre o tributo de César, Jesus sabia que era uma cilada.
Então ele respondeu, pediu que lhe desse uma moeda e respondeu que se a moeda era de César, deveria ser dado a César, e o que era de Deus, deveria ser dado a Deus. Também eles tentaram, quando ele falou, perguntar a ele qual era o maior mandamento, e ele respondeu da mesma forma que Moisés tinha trazido: amar a Deus sobre todas as coisas, do fundo do seu coração, de todo o seu entendimento. E aí, todas as vezes em que ele era tentado, ele tinha uma resposta na lei e nos profetas, porque ele disse que veio para cumprir a lei, mas ele vinha cumpri-la com muito amor. E assim passou todo aquele tempo e ele foi despertando a ira nos sacerdotes, até que, chegando mais próximo desta semana da Páscoa, a semana onde todos eles ficaram diretos em Jerusalém, Jesus, que já tinha feito tantos prodígios, que nós dizemos milagres, ele começou a despertar não só a ira, mas a vontade de entregá-los aos romanos. E assim começou-se toda uma conspiração. E essa conspiração veio para dentro do círculo dos seus amigos. E aí, nesta conspiração, o mais fácil, aquele que ainda continha no seu coração muito de coisas terrenas, de vaidade, foi o seu discípulo que foi tentado. Então, assim, os sacerdotes conseguiram chegar a Judas e tentá-lo a fazer o que foi feito. Bom, então, boa noite a todos, e continuando então nas explicações da Deise, antes de nós falarmos desse apóstolo que cometeu esse erro que causou tantas dificuldades para ele, né, se endividou tanto com isso, é importante nós lembrarmos então dessa quinta-feira, né? Essa quinta-feira santa, na verdade, é o início da comemoração da Páscoa judaica e é o início da paixão de Jesus, né? De todos aqueles acontecimentos dos quais nós vamos falar hoje. E a Páscoa entre nós, muitas vezes não tem a dimensão que tem o Natal. Mas, na verdade, só para nós recordarmos, né, os conceitos assim da vida espiritual, o nascimento para nós aqui encarnados, ele é a esperança que chega, é o rebento que chega no lar, é a alegria da espera, e as avós, as mães, as famílias então comemoram aquela criança, o recebimento daquela criança que chega com todo aquele amor, com toda a doçura, com toda aquela inocência. E isso é muito importante. Mas, do outro lado, na verdade, a comemoração maior é a chegada do lado de lá, é a volta, não é? Então, quando os espíritos encarnam aqui na Terra, no caso nosso, no caso de Jesus encarnar, no caso nosso reencarnar, do outro lado do plano espiritual é a expectativa, né, da missão que vem por se cumprir, né, do que nós nos comprometemos, né, ao reencarnar. Mas, falando de Jesus, é a volta do Rei dos Reis, que volta com a missão cumprida. Então, do outro lado, é uma verdadeira festa. E nós vemos que os grandes espíritos, né, esses espíritos luminares, que nós vemos nos livros, né, eles voltam e do outro lado é uma grande festa. E não sem motivo, na verdade, Deise, porque
voltam com a missão cumprida. Então, depois de tudo aquilo cumprido, então, do outro lado é uma verdadeira festa, né, de recepção. E a gente imagina o que foi a festa, né, para receber esse mestre querido que teve assim uma passagem tão sofrida e que deixou tantas lições para nós, né? Tudo conforme tinha escrito as predições. Então, essa conspiração que Judas se envolveu junto com os sacerdotes, né? Ele foi muito iludido, né? Porque ele imaginava que Jesus era muito bom, era muito suave nas coisas, era muito condescendente, muito cordato, muito amoroso. E ele então se entregou, né? De uma maneira achando que fosse fazer uma revolução sozinho, né? Então ele ficou muito iludido com isso. E Judas, na verdade, era aquele que carregava a bolsa, né, do dinheirinho que eles arrecadavam. Então era sempre Judas que carregava, que fazia as despesas, que andava na frente, né, que recolhia o dinheiro, que fazia os pagamentos. Ele era bem financista, né? Ele era, deles todos, né, ele é o que era comerciante, né? E ele se iludiu tão tremendamente, né? E depois teve um desespero tão grande quando ele viu tudo que aconteceu, né? E depois, então, dessa conspiração que ele planejou, que ele se juntou aos sacerdotes, os sacerdotes prometeram muitas coisas para ele que no final não cumpriram, na verdade, teve os preparativos, né? Os preparativos para a Santa Ceia. E aqui, no Evangelho de Lucas, então Lucas nos conta o seguinte, que chegou então o dia dos pães sem fermento, no qual se devia sacrificar a vítima pascual. Jesus mandou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a ceia pascual. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E Jesus respondeu: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um jarro de água. Segui-o até a casa onde entrar e dizei ao dono: o mestre manda te perguntar: onde está a sala em que poderei comer a ceia pascual com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada no andar de cima. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Então foi nesse lugar então que eles prepararam e onde aconteceu a última ceia, né? E assim, nesses preparos, estavam todos sentados à mesa, e Jesus, sabendo que chegara a sua hora, começou a prepará-los para este momento tão delicado na vida de todos eles, do sofrimento de Jesus e dos discípulos que ficariam sem o Mestre. Então, primeiro Jesus tomou um cálice, deu graças ao Senhor e repartiu o pão. Em seguida, ele ofereceu o vinho. E aí nós vimos no Evangelho que o pão são os ensinamentos hoje, o significado deste pão são os ensinamentos, o Evangelho que ele nos deixou. E que o vinho, o significado do vinho é o espírito renovador que tem que existir em cada um de nós, todos os dias, na busca desses ensinamentos. E assim, ele anunciou que estava chegando a hora dele voltar para o Pai, para cumprir as profecias. E nisso, os apóstolos começaram a ficar meio ansiosos, querendo saber até quem seria o maior deles, né? Para saber quem ficaria no lugar dele. E aí Jesus, ouvindo aquilo, Jesus falou o seguinte: aquele que se fizer menor diante de todos é aquele que é o maior no reino do meu Pai. E aí em seguida ele passou aquilo que nós chamamos de lava-pés.
E o Renato vai nos contar. Então, no Evangelho de João, ele nos conta: antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a consumação. Durante a ceia, quando o diabo já havia insinuado no coração de Judas o propósito de entregá-lo, Jesus sabia que o Pai tinha posto tudo nas suas mãos e que tinha saído de Deus e para Deus voltava. Levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e enrolou-a na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que tinha amarrado na cintura. O mestre, então, demonstrando extrema humildade, porque naquele tempo, então nós temos que lembrar que os calçados eram muito simples, as ruas de terra, não tinha calçamento quase, os calçamentos muito pedregosos, né, onde existia, né, aquelas... Então eles sujavam muito os pés, e o Senhor chegava em casa e deixava a sandália na porta e se sentava para que os escravos viessem lavar os pés do Senhor. Então foi isso que Jesus fez nesse dia. Os escravos que trabalhavam dentro da casa dos senhores, eles usavam essa maneira de se vestir, né? Então o dorso às vezes nu, às vezes coberto, mas envolto numa toalha ou em alguma coisa, um lenço, né? E eles se ajoelhavam e na bacia lavavam os pés do Senhor. E foi isso que Jesus fez. Ele tomou o lugar dos escravos, né? Do escravo mais simples, do menor de todos, né? E para lavar os pés daqueles que eram os discípulos, né? E Jesus, então, ele diz aos discípulos que eles deveriam se lavar os pés uns dos outros e amar uns aos outros. Oi? Amar uns aos outros e fazer todo o bem possível para aqueles que, entre eles, e para os próximos também. E de maneira que, sendo o menor, ele seria o maior de todos, né? O maior é aquele que serve com amor, com carinho, com mais atenção, com mais humildade de todos. E assim, após o lava-pés, Jesus retornou ao seu lugar e, sentando perto de João, anunciou a João que ali um deles o trairia. E João ficou meio indignado, pois Jesus disse que a mão que me traz está aqui comigo agora. Aí Jesus falou para João, quando João viu a indignação: os desígnios de Deus são justos e sábios. O escândalo no nosso próprio meio servirá a todos os que vierem depois no divino serviço do Evangelho. Na porta estreita irão encontrar o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. É assim que acontece quando existe uma traição entre nós, no nosso meio, por aqueles que tanto amamos e que em determinados momentos a vaidade, o orgulho toma conta e acabam por fazer coisas não muito boas. Mas Jesus diz a eles: estarei com vós por pouco tempo, mas dou-vos um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. E ainda disse a eles que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo caminho
por muito que eles o amassem, por muito que amassem todos aqueles que cruzassem com eles pelo caminho. E assim, na agitação do momento, na angústia, Pedro perguntou ao Senhor: para onde vai, Senhor? E aí, Renata? E aí o Senhor vos disse: para onde eu vou, não podeis ir por enquanto, mas eu vou preparar o lugar para recebê-los. Ainda insistiu: mas Senhor, qual é o caminho? Tomé ainda, meio descrente de todos os ensinamentos, pergunta de novo: Senhor, qual é o caminho? Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e através de mim todos irão ao Pai. E assim ele continua nos trazendo novos ensinamentos naquela noite abençoada. E ele nos fala sobre o Consolador. Ele nos fala que, vendo todos aqueles seres tão queridos ao seu coração agitados, ele diz o seguinte: se me amais, observe os meus mandamentos, pois rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Então Jesus, que estava sentado à mesa, e ele particularmente ele fala para João: os desígnios de Deus, João, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. E o apóstolo João, então, fica muito impressionado com aquela situação. E um pouquinho mais na frente nós vamos falar então o que acontece no horto e os pensamentos depois de João, que isso fica gravado na acústica da alma dele. E ele vai refletir bastante sobre isso, não é, Deise? E o mestre então diz sobre eles: bebei, porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Mestre, que venha a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Então é maravilhoso, né? Porque ele vem revelando o amor sobre todas as coisas, né? E amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei. E ele, na hora suprema, ele ainda enfatiza esse ensinamento tão grande, né? Que é talvez o maior deles, né? De maneira que Jesus, então, encerrando a ceia, ele se levanta e convida Pedro, Tiago e João para irem orar lá no Getsemane. Quer falar? Não, pode falar. Então eles vão até o jardim e
eles vão até o jardim e Jesus então pede para que eles fiquem ao lado e ele vai orar e que pede que João, Pedro e Tiago, que eles possam orar com Jesus e vigiar. E eles então, Jesus vai em oração e os três ali do lado, eles caem no sono, eles dormem. E Jesus então para um pouquinho de orar e vai encontrar com eles e pede: puxa, pedi para vocês orarem e vigiarem comigo nessa última hora e não puderam. E eles então ficam muito sem jeito com a situação e Jesus então volta a orar. E orando e elevando o pensamento ao Pai, os três voltam a pegar no sono. A pálpebra pesa, as pálpebras, e eles ferram no sono novamente. E dali a pouco Jesus volta e fala com eles novamente. Não podem então orar comigo e vigiar enquanto eu estou nessa hora suprema? E eles então, mais sem jeito ainda, já tentam ficar acordados e vigiar com eles. Então e Jesus então volta a orar novamente e se afasta um pouquinho e os três voltam a se aferrar no sono novamente. E dormem aquele sono e quando Jesus volta e os acorda e eles coçando os olhos e ele já diz: bom, já é tarde demais, vocês não conseguiram vigiar comigo. E nisso vem chegando Judas, que já tinha com os guardas, né, lá do Sinédrio, enviados, e Jesus então havia combinado com eles: aquele que eu beijar é o próprio Jesus. Então o Judas comete o beijo, né, vamos assim dizer, né, deles, e os soldados então se agarram a Jesus. Pedro desembanha da espada e ataca e corta a orelha de um dos soldados. E Jesus então o repreende e pega aquela orelha e cura o soldado ali naquela hora. E avisa que não é para haver rebelião, que não é para eles reagirem àquela situação. E Jesus então segue preso, né? E vai primeiro para a casa de Anás, que era o sogro de Caifás, que era o sacerdote do ano, né? O sumo sacerdote do ano, e depois ele segue então preso para a casa de Caifás. E aí que Pedro, então, quer contar um pouquinho dele? Aí Pedro, né, que diz que não abandonaria Jesus, e Jesus já tinha falado para ele que ele o negaria ainda 3 vezes naquela noite antes que o galo cantasse. Ele vai junto. E esta casa, nesse local que Jesus ficou preso, ele ficou preso na parte de baixo, onde geralmente ficavam os animais, os mantimentos, e tinha uma parte aberta para o pátio. E Pedro ficou lá naquela parte aberta, olhando Jesus, achando que ele poderia ajudar a fazer alguma coisa. E aí uma das servas da casa reconheceu Pedro e disse que ele era amigo de Jesus. E pela primeira vez Pedro negou, disse que ele não conhecia. Saiu mais um pouquinho dali onde ele estava, mas ainda fitando Jesus, ele foi reconhecido novamente. E novamente ele disse que não conhecia Jesus. E mais um pouquinho para frente, de novo, ouvindo todos os comentários que estavam fazendo a respeito de Jesus e indignado, ele de novo foi reconhecido. E assim, ele de novo negou Jesus, que o conhecia.
E nessa hora o galo cantou, cumprindo aquilo que Jesus tinha avisado. E nessa hora ele percebeu o que ele tinha feito e olhou para Jesus. E Jesus, olhando com muito amor, era como se dissesse a ele que ele ia aprender que o mundo, que o homem ainda no mundo é mais fraco do que perverso, que muitas vezes não consegue resistir ao sofrimento de alguma situação, de uma situação que poderá levá-lo a muita dor. E assim Pedro aprendeu nesta hora que o amor maior do Cristo estava em todos os corações, que ainda éramos muito crianças e ainda estávamos aprendendo com Jesus sobre este amor. E assim em seguida... Então, Jesus estando preso ali, os judeus o levam diante de Pilatos. E João nos conta que levaram Jesus da presença de Caifás à residência do governador. Era de madrugada e eles não entraram na residência para não se contaminarem e poderem comer o cordeiro pascal. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhes disse: que acusação apresentais contra este homem? Responderam: se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos a ti. E Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme vossa lei. Os judeus responderam: não temos direito de matar ninguém. E isto porque era preciso que se cumprisse a palavra de Jesus, pela qual tinha dado a entender de que morte devia morrer. E Pilatos entrou novamente na sua residência, mandou chamar Jesus e lhe disse: és tu o rei dos judeus? E Jesus perguntou por sua vez: dizes isto por conta própria, ou outros te disseram isso de mim? E Pilatos respondeu: por acaso sou eu judeu? Teu povo e os sacerdotes chefes te puseram nas minhas mãos. Que fizeste? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. E Pilatos perguntou: então tu és rei? E Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Para isto nasci. Para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E Pilatos, por fim, lhe perguntou: mas que é a verdade? Dito isto, saiu e de novo ao encontro dos judeus e comunicou-lhes: não acho nenhuma culpa nele, mas tendes o costume de que eu solte um preso na Páscoa. Não desejais então que solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar com fúria: não ele, mas Barrabás. Barrabás, no entanto, era um bandido. Então Pilatos mandou prender e flagelar Jesus. Em seguida, os soldados entrelaçaram com ramos de espinhos uma coroa que puseram sobre a sua cabeça e o cobriram com um manto de púrpura. E se chegavam a eles e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo para fora e lhes disse: vede, eu o trago aqui fora diante de vós para que saibas que não acho nele nenhum motivo de condenação. Fez então com que Jesus saísse, trazendo a coroa de espinhos e o manto cor de púrpura, e lhes disse: eis o homem. Quando o viram, os sacerdotes chefes e os guardas gritaram: crucificai-o, crucificai-o. E Pilatos disse: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu mesmo não encontro nele motivo algum de condenação. E os judeus protestaram: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se diz filho de Deus.
Quando Pilatos ouviu isso, ficou mais assustado ainda, voltando a entrar na sua residência, perguntou de novo a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos então lhe falou: não me respondes? Não sabes que tenho poder para te pôr em liberdade ou crucificar-te? E Jesus respondeu: não terias nenhum poder sobre mim se não tivesse sido dado por Deus. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se o soltares, não será mais amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. E ouvindo isso, levou Jesus para fora, sentou no tribunal instalado no lugar chamado Litóstotos, em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Eles começaram a gritar: à morte, crucificai-o. E Pilatos insistiu: como? Crucificar vosso rei? Os sacerdotes-chefes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Nesse episódio, no livro Há 2000 anos, conta o que se passava ali dentro, nos bastidores, dentro da casa de Pilatos. O senador Publio Lentulus, ali sentado junto com outros romanos, e eles querelavam e conversavam, mas nenhum deles teve a atitude firme de defender Jesus. A não ser Lívia, que, correndo todos os riscos, a esposa então do senador Publio Lentulus, vai procurar Pilatos, que nas ocasiões sociais sempre a admoestava, se insinuando sobre ela, e ela tinha verdadeiro horror de Pilatos, mas ela, quando sabe então que o mestre estava passando por tudo aquilo, quando Ana vai chamá-la e dizer a ela tudo o que estava acontecendo, ela deixa todo o orgulho de lado, toda a precaução que ela tinha contra Pilatos, e vai então até o palácio de Pilatos e vai pedir em favor de Jesus. Ela é recebida por Pilatos ali, naquele palácio, num aposento reservado, e ali então Pilatos volta a se insinuar com ela. E ela então pede em favor de Jesus. E insiste em favor de Jesus. Mas Pilatos, muito irreverente, irresponsável, queria só outra coisa. E ela então, muito infeliz, muito triste, não teve o que fazer. E vai então para o seu quarto orar. E alguém que vê vai contar para o senador Publio Lentulus que a vê ali saindo do palácio. E por conta disso, ela viveu o resto da vida trancada no seu aposento, e o senador imaginando que ela o tivesse traído de alguma forma. E os representantes do Império Romano, então, Pilatos e os outros, entregam Jesus aos judeus e mandam então Jesus a se encontrar então com Herodes, porque Pilatos, sabendo que ele tinha uma disputa com Herodes, mas sabendo que Jesus era galileu e Herodes era o governador judeu daquela região da Galileia, ele manda então para que vá falar com Herodes. Quer continuar? Então, e Herodes então, sabendo de tudo que se passava com Jesus,
e queria conhecê-lo, porque existia aquela desconfiança dos judeus, porque os judeus acreditavam na ressurreição, mas eles não entendiam como que era aquilo. Como é se voltava do mesmo corpo, né? Então imagina, Nicodemos perguntou: ô mestre, como é que faz? Sendo adulto, voltar para dentro do ventre da própria mãe? Então, apesar da crença na ressurreição, eles não sabiam como se dava, né? Eles confundiam a ressurreição com a própria reencarnação. E ele então, Herodes então diz: quem é esse de quem me dizem tantas coisas? E dizem que é João Batista, mas eu mandei degolar a João e procurava essa ocasião de vê-lo. E conhecendo Jesus, ele manda de volta, então, a pedido dos sacerdotes, ele manda de volta a Pilatos, e Jesus, então, segue para a crucificação. É condenado, então, à crucificação, e Pilatos o entrega aos soldados, que vão, então, fazê-lo carregar a própria cruz. Quer falar um pouquinho, Deise? Então, assim, Jesus toma a cruz pesada, onde por várias vezes ele se ajoelhou com aquela cruz, onde por várias vezes ele teve ajuda daqueles que estavam lá ao lado dele, onde aquelas mulheres que o acompanhavam, que entendia tudo aquilo que Jesus tinha lhe dito sobre o amor, sobre o sofrimento, sobre a vida eterna, os acompanha durante todo o percurso até o Gólgota. E lá no Gólgota, ele é levantado numa cruz ao lado de 2 ladrões. E aqueles seres, um ainda muito do mal, começou tentando, já que ele era rei, se ele não poderia libertá-los, enquanto o outro do seu lado vira para ele e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres junto ao Pai. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no reino de meu Pai. E assim Jesus, sofrendo, recebendo ainda muitos blasfêmios de todo aquele povo que estava lá embaixo, até a hora que o céu se escureceu, a terra começou a tremer, o susto começou a tomar conta de todos aqueles que lá estavam, que saíram correndo. E Jesus, vendo a sua mãe aos pés da sua cruz, e vendo que ao lado dela só estava o seu discípulo mais amado, João, que ficou com Maria até o final. E lá ele falou para João: esta é a sua mãe. E para Maria ele disse: este é o seu filho. Como se a Mãe Santíssima ele entregasse todos nós, para que o coração dela pudesse nos agasalhar. O coração desta mãe, que pôde suportar todas as dores que ela viu seu filho sofrer. E tomou, como João, o exemplo de todos nós, para que também a tivéssemos como mãe, que ela pudesse agasalhar-nos nas horas dos nossos maiores sofrimentos. E Maria, então, envolveu-se com aquele sentimento de mãe, envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. Mas o grande evangelista, João, compreendeu que o Mestre
na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. E o mestre, então, nessa hora, já pedindo perdão ao Pai, pedindo ao Pai que perdoasse a todos eles. Oh Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E a Ti entrego o meu espírito, Senhor. Entrega a sua vida, devolvendo ao Pai Celestial naquele momento. E ele, tendo expirado, e a noite chegando, os soldados, então, preocupados com a festa do dia seguinte, e eles pedem, então, os 2 ladrões ainda não tinham desencarnado, e eles pedem, então, autorização para quebrar os ossos daqueles, para acelerar a morte deles. Então, eles vão, quebram as pernas do primeiro ladrão e do segundo ladrão. E olhando a Jesus, então, veem que ele já estava com o pescoço tombado. Mas Longínquos, que era um dos soldados que estava ali, olhando Jesus para que tivesse certeza que ele tinha expirado, ele então espeta aquele lançaço assim de lado na barriga de Jesus. E esse Longínquos então fica com aquilo gravado na sua consciência e conta-nos Humberto de Campos que ele vai ser depois dedicar a sua vida a ajudar Jesus. E Jesus então o escolhe para vir na pátria do Evangelho, coração do mundo. E ele então volta, depois de muitas encarnações, depois de muita depuração, depois de muitos sacrifícios, ele volta como Dom Pedro II. E foi o livro que nós estudamos, né, de preparação da pomada no ano passado, né, desde Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Longínquos então volta como Dom Pedro II, amando a terra brasileira, fazendo de tudo, aceitando cada passo, entregando a monarquia depois e pedindo, lá já em Portugal, para que fosse desencarnado um travesseiro com terra do Brasil. E disse que ele está reencarnado novamente aqui em terras do Brasil, cumprindo uma grande missão junto ao povo brasileiro. E isso aconteceu, a quebra dos ossos, para que se cumprisse também uma profecia, que nenhum osso lhe será quebrado, dizia o Messias. Isso foi cumprido, então, essa mesma profecia. Quer falar do seu tratamento? Não, pode terminar. Então, ao cair da noite, tinha um doutor da lei que era cristão, que apreciava muito Jesus, que ajudava Jesus, que era José de Arimateia. Eles não podiam, porque os homens do templo querelavam muito, eles eram muito, falavam muito e vigiavam muito e pregavam muito, mas
José de Arimateia vai então a Pilatos pedir o corpo de Jesus. E quem vai com ele? O próprio Nicodemos, aquele que foi encontrar Jesus, doutor da lei também, na noite, e vai perguntar a Jesus: como é que pode o homem renascer de novo? Como que pode o adulto entrar no ventre da sua mãe? E Jesus então responde a ele: se vocês não entendem quando eu falo das coisas da terra, como vão entender das coisas quando eu falo das coisas do céu? E ele sai muito bravo, mas depois ele fica refletindo sobre aquilo. E aquilo fala na acústica da alma dele. E ele já tinha chamado Jesus de Rabi, ele mesmo, o próprio Rabino, o Rabi, e falado com Jesus. E ele vai então com toda humildade, junto de José de Arimateia, levando os lençóis, o perfume de nardo, para retirar Jesus da cruz. Pilatos concede, eles retiram Jesus da cruz, o envolvem naquele lençol perfumado, que era a maneira com que se enterravam as criaturas naquela época. E num túmulo de José de Arimateia, escavado na rocha, ali próximo do Gólgota, eles depositam o corpo de Jesus nesse túmulo escavado, que não tinha sido usado ainda. Colocam uma pedra na frente e daí se vão rendendo a última homenagem a esse que passou na terra como mestre, como rei de todos os reis. E depois disso, então, o nosso episódio da Sexta-feira Santa se encerra, né? E aqui no livro, no Boa Nova, no capítulo, nós já estamos meio justos de tempo, né, Deise? Eu gostaria então, só para a gente, antes que você termine então, Deise, tem uma coisa que nós pulamos, mas que é uma passagem muito singela, mas que eu queria dividir com vocês, porque é uma passagem que me toca muito, 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 que é quando Jesus, carregando a cruz, vem Simão, o Cirineu, e o ajuda a carregar aquela cruz. Não se conta quem é o Simão, o Cirineu, a não ser isso. Fala o nome de 2 filhos dele, mas ninguém mais sabe quem foi o Simão, o Cirineu. Passa incógnito para a história, e foi aquele que ajudou Jesus a carregar o seu fardo, a sua cruz mais pesada. Eu fico pensando que naquela passagem que Jesus nos fala: tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer. Então, dentro da lição do amor que o Senhor nos ensinou, é a lição do ajudar a carregar a cruz daquele que está necessitado, daquele que precisa de alguma coisa material, daquele que precisa de um conforto espiritual. Eu acho que é esse que é a mensagem para o cristão de hoje. E a nossa mensagem da quinta-feira, da sexta-feira, para que nós sejamos o Cirineu, passar incógnito, ajudando, protegendo, amparando, em nome de Jesus. E agora se encerra. E assim, com os corações sofridos, emocionados, relembrando as lições que o Mestre nos deixou,
lições de amor, de sofrimento, porque através do sofrimento é que nós podemos chegar mais perto dele. Através do sofrimento que buscamos, quando ele disse: vinde a mim, os que sofreis, e eu vos aliviarei. Ó Mestre amado, quanto tu sofreste, quantos ensinamentos nos deste enquanto estiveste aqui neste planeta. E quanto ainda lhe pedimos, Senhor, na hora dos nossos sofrimentos. Mas hoje, Senhor, queremos pedir somente coragem, que tu consiga nos ajudar a buscar a fé em nossos corações, a te buscar nas passagens da nossa vida, a te buscar para te oferecer àqueles irmãos que ainda sofrem mais do que nós. E assim, Mestre, com os corações aqui unidos, todos nós, nesta noite abençoada de que tantos ensinamentos foram relembrados, possamos lhe pedir que nos leve até o Pai da vida, o Pai Criador, que deu seu Filho para que viesse nos ensinar, que nos deu este Cristo amoroso, que nos deixa a lição do amor, para que possamos caminhar sobre a terra. Ó Pai amado, nós lhe rogamos por todo o nosso orbe terreno, por toda a natureza, por todas as criaturas que sofrem, por todas as nações, por todos os governantes, para que busquem a paz, o entendimento e a ajuda mútua. Rogamos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que os brasileiros continuem unidos, fortes, fraternos, ajudando este coração do mundo que está sendo aberto para todos aqueles que sofrem. Rogamos, Senhor, pelo nosso presidente, por todos aqueles que governam, para que busquem a paz, o entendimento, a unidade do nosso país. Rogamos para que eles possam abrir mentes e corações no entendimento da mensagem do Cristo. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão na frente de batalha neste nosso país, por todos aqueles que trabalham para nos dar a manutenção da nossa vida, no nosso dia a dia. Rogamos por todas as casas de caridade, pela união das religiões, por esta casa que nos assiste, para os nossos vizinhos, parentes e amigos. E rogamos, Mestre, por nós mesmos, para que nestes momentos em que podemos nos interiorizar dentro dos nossos lares, dos nossos familiares, conosco mesmo, possamos encontrar dentro de nós tudo aquilo que precisamos ainda nos melhorar. E que possamos, Mestre, estar contigo em todos os momentos. E assim lembrando
a oração que tu, Mestre amado, nos ensinaste. Rogamos que nos leve mais uma vez até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E a nossa Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, por todos os aflitos deste planeta, para que possas nos envolver com o seu amor misericordioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então agradecendo muito a todos, pedindo perdão pelas emoções, não só emoção de tristeza, né, Deise, mas de alegria, do coração suave, do coração tranquilo, que essas lições tão importantes nos trazem. Então, se alguém tiver algum comentário, né, Deise? Se quiser mandar pelo chat aí, pode mandar. Porque a mensagem de Jesus é a mensagem da alegria, a mensagem do coração tranquilo, né? E é essa que é a mensagem, apesar do caráter assim, vamos assim dizer, que não cabe brincadeira, né? Do sofrido, né? E por isso que a humanidade ainda carrega, né, essa dificuldade com o crucifixo, né? De ver Jesus ali na cruz, mas a gente tem que superar essa fase da humanidade, né? E lembrar do Jesus, né? Muito belo, sorrindo, dançando, enérgico quando precisa, né? Mas é esse Jesus que vai ficar para sempre nos nossos corações. Tem alguma? Tem uma pergunta do Henrique. Ele quer saber, a pergunta dele é sobre Judas, se de fato ele foi um traidor ou um ser de luz, e se foi ferramenta para a missão de Jesus, para que a missão de Jesus fosse cumprida. Tudo isso em parte, né? Na verdade, ele não veio com a missão de trair, né? Então ele veio, mas pela índole dele, Jesus sabia que ele iria trair. Então ele não tinha essa missão, ele não tinha esse compromisso. Pelo contrário, né? Nós quando encarnamos, ninguém reencarna com compromisso de fazer o mal. Mas ele foi muito iludido, né? Pelas tendências que ele tinha, né? Ele era muito financista, ele tinha muita sede de poder, e ele imaginava que Jesus quando fosse preso, ele iria reagir, não é? E pudesse soltar e fazer ter alguma atitude mais enérgica, né, contra os judeus. Mas não foi isso, né? Isso não era exatamente a índole de Jesus, né? Então o título do capítulo que fala de Judas foi a ilusão do discípulo, né? Que aqui no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, então ele foi iludido, teve uma ilusão, mas em decorrência da própria índole dele, né? Capítulo 24. É o capítulo 24.
É maravilhoso, né? E o remorso dele foi tão grande, que depois ele vai se suicidar enforcado no galho da figueira. E padece muito tempo nos umbrais da vida, né? Até que é resgatado por Mãe Santíssima. Mas ele passou, segundo disse, mais de 300 anos no umbral, no Vale dos Suicidas, e muito rebelado e muito subjugado ali, né, das entidades, né? A própria mãe dele o renegou, então ele foi uma dor tremenda, não é? E nos contam também os espíritos que depois de algumas encarnações, depois que ele foi socorrido por Mãe Santíssima, que vai buscá-lo, tem aquela poesia maravilhosa, né, que o Eugênio conta, declama maravilhosamente bem, e ele então, ele é resgatado, e depois de algumas encarnações ele volta como Joana d'Arc. Então no livro Joana d'Arc, ela vem como médium e defendendo a França, ajudando, escutava o que os espíritos falavam para ela, né? Defendeu a França e depois morreu queimada, né? Como resgate do que ele tinha feito tudo ali. De maneira que hoje Judas, depois dessa encarnação como Joana d'Arc, ele é um espírito maravilhoso, é um espírito de luz. E certamente que ele fica muito triste com essa malhação do Judas, porque ele já não é mais aquilo ali, né? Então, a maldade é temporária no coração do homem. Isso é maravilhoso, né? Que Jesus nos ensina, que a maldade é um estado temporário, mas todos nós vamos para a luz. E Judas já está, né? Ele já resgatou, hoje ele já, né? Já se reintegrou à esfera crística e é um espírito maravilhoso, de muita luz. Então isso é importante que quando nós nos lembrarmos de Judas, e o Dr. Hans fala muito isso nessas épocas, né? Que nós lembrarmos assim com muito carinho e como um espírito que errou muito, mas que teve muita força, que sofreu muito e hoje é um espírito maravilhoso, que nós podemos ser também, não é? Assim como Pilatos, né? Então as notícias que temos de Pilatos é que ele reencarnou muitas vezes, mas aquela passagem por Jesus foi tão forte, foi gravado tão profundamente na acústica da alma dele, que ele se mudou completamente. E hoje também é um espírito muito elevado, Pilatos, né? Tem mais alguma? Não, foi só essa pergunta. Só isso? Só essa. Tá bom, então. Lembrando, né, que Jesus também falou para Tadeu que todos aqueles que ainda praticam o mal, um dia todos praticarão o bem, né? Que nenhuma das suas ovelhas se perderá, que ele estará com todos nós até os fins dos tempos. Então temos essa promessa de Jesus, né? Que está aí nos sustentando, nos ajudando para que a gente possa caminhar um pouquinho mais rápido, né? É isso. Sabe que tem o Dr. Hans é muito engraçado, né? Ele engraçado, mas assim, é um sábio, né? Porque ele tinha uma vez que eu estava com um problema com uma pessoa, e assim, eu passou na minha cabeça, falei assim, nossa, tomara que suma, né? Tomara que não desapareça, que dê um jeito na vida, mas que se afaste, né? E aí ele, numa das conversas ali na salinha, atendendo tudo, aí ele falou assim, sabe, nenhuma ovelha se perderá, prometeu Jesus. Então, tipo assim, se a pessoa não tem jeito, então, né, puxa vida, podia dar sossego, não é verdade? E aí o Dr. Hans lembrou exatamente dessa passagem, né? E eu queria entrar debaixo da maca, né? Lógico, de tanta vergonha, né? Mas é isso, então.
Então, agradecendo a todos, desejando a todos uma sexta-feira de muita reflexão e também de muita paz, que nós não estejamos assim angustiados nesse dia, mas assim renovados pela esperança das mensagens do Mestre. E no sábado de Aleluia, da mesma forma, que sirva para as nossas reflexões. E o domingo, então, de festa total pela ressurreição do Mestre querido, que vem, aparece para Maria de Madalena. E é isso, então, desejando a todos uma Páscoa abençoada, com muita paz, com muita alegria, e nos seus lares, cada um comungando com aqueles que mais queridos e com o nosso próprio Mestre. Graças a Deus, uma boa Páscoa a todos. Uma boa Páscoa. Não percam a continuação no domingo, né? No domingo de Páscoa, no nosso Evangelho da Manhã, a continuação dessa história onde a luz ressurgirá em todos os corações. E aí nós vamos lembrar sempre desse Mestre amado, que é alegre, que vive na luz e que quer que todos nós possamos também encontrar essa luz dentro dos nossos corações. Uma boa Páscoa a todos. Amanhã, às 6h, na nossa prece, então, eu não vi se teve a confirmação ainda, mas o antenor vai fazer uma prece, e o nosso antenor aqui, palestrante da casa, Antenor Moraes, e nós vamos publicar, então, para que nós possamos escutar às 6h, não é? E porque amanhã é um dia muito especial, todos esses dias, né, nessa prece das 6h, das 18h, é muito importante para nós todos, né, e para a espiritualidade, e para a paz na Terra também. E amanhã será especial por isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, fiquem com Deus.